Rafael, boa noite a todos, Murilo, Rafael, a todos que nos escutam. Murilo, diante de tanto que eu ouvi do Gabriel, de todos, a excelente fala do Rafael, do Murta, eu vou fazer um recorte um pouco diferente até do que ia me propor, e vou deixar o eleitoral para o final, nos 5 últimos minutos. Deixa eu fazer aqui uma observação sobre lei de improbidade administrativa. Eu vou seguir uma linha bem diversa do que todos que me antecederam seguiram. Eu vou dizer que essa lei, na verdade, ela tem mais virtudes que defeitos. Os defeitos principais dela decorrem de problemas redacionais e da estruturação. Melhor tivesse sido feita uma lei nova. Por que se aproveitou a lei anterior de improbidade? Do mesmo jeito que, com a ficha limpa, a Lei Complementar 110, mexer numa lei de improbidade, do ponto de vista midiático, seria extremamente problemático. Quer dizer, revoga-se uma lei, vamos inovar o sistema jurídico. Então, já seria um problema. E para que isso tramitasse no Congresso Nacional sem tantos percalços, foi necessário fazer essa colcha de retalhos com tantos parágrafos, com tantas alíneas, gerando, portanto, essa dificuldade, às vezes, de sistematizar. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto fundamental que, às vezes, no trato da improbidade, a gente, como um todo, tem negligenciado, que é a natureza jurídica do ato ímprobo. O ato, porque vejam, nós estamos lidando com direito sancionador, com direito penal, com direito civil, com microprocesso coletivo, com o que nós estamos lidando? Primeiro, a lei de improbidade administrativa, ela é uma lei que traz normas de direito material, e como tal devem ser consideradas, e normas de direito processual. Nós temos aqui, portanto, um diploma que Pontes de Miranda diria que nós temos normas heterotópicas, ou seja, normas de naturezas diversas dentro de um mesmo diploma, e que, portanto, nós devemos tratar em separado. Nas normas de direito material, de que é que a lei de improbidade trata? Do ato ímprobo. O que é um ato ímprobo? Qual é a natureza jurídica dele? É um ato jurídico ilícito administrativo. Esse é o primeiro ponto. Todo ato de improbidade é, antes de tudo, ato administrativo. E, portanto, já temos aí demarcado em que seara do direito nós estamos tratando, quais as normas gerais que a ele se aplicam, e no direito administrativo sancionador, que se aplica à lei de improbidade, o que está sendo dito, na verdade, pelo legislador, não era para ser uma novidade. Nada obstante, é que a jurisprudência anterior a esta lei não tratou o ato de improbidade como se ato administrativo fosse. Tratava o ato de improbidade, tanto o ato, os ilícitos previstos no artigo 9º, no artigo 10 e, sobretudo, no artigo 11, atos de improbidade por princípios, em que era uma caixa em que todos os conceitos cabiam lá dentro. Na verdade, o problema não está nesta lei, o problema está na legislação anterior, com a interpretação e com a linha jurisprudencial que foi sendo construída ao longo do tempo, destruindo o conceito de ato administrativo. Aliás, há livros, né, teses de doutorado sobre a busca do ato administrativo perdido. É que nós tivemos, de 90, quando vem a lei de improbidade para cá, nós tivemos uma decadência da teoria do fato jurídico, que foi substituída no direito pela teoria dos princípios. Tudo é princípio. Tudo passou a ser, portanto, produto de de um artefato retórico, hermenêutico, em que o juiz, no ato de aplicação, inclusive no campo sancionatório,
passa a estabelecer quer tipos penais, quer normas de ilícito administrativo, que seriam normas de direito estrito, através de princípios. Vocês podem estar me perguntando, como? No direito penal? Claro, o próprio Supremo Tribunal Federal criou o tipo, por analogia em mala parte, do crime de homofobia. Analogia em mala parte, deixando de lado todas as garantias e tudo quanto o Ocidente construiu em termos de garantias penais. Nós temos no nosso sistema a conduta do Supremo Tribunal Federal, portanto, um crime por analogia, em mala parte. Então, essa foi, ao longo do tempo, portanto, a destruição da teoria do fato jurídico, substituído por uma teoria dos princípios e aplicado ao direito sancionatório, quer administrativo, quer penal, quer civil, quer de qualquer ordem. Porque, veja, do ponto de vista hermenêutico, do ponto de vista da teoria da interpretação, como o intérprete se coloca diante do direito positivo quando se está perante o direito sancionador? Interpretação restritiva. Normas de direito estrito, normas sancionatórias, exige interpretação restritiva. Não admite analogia em malam parte. E foi isso que foi feito na ação de improbidade. A lei de improbidade, ela foi sendo, ao longo do tempo, na prática jurisprudencial, transformada, na verdade, numa forma de aplicação de sanções que tipificavam ou previam fatos ilícitos, mas sem qualquer compromisso com a positividade do direito. Como? Para que o artigo 9º? Para que o artigo 10º? Bastava a invocação de princípios. E aí o Ministério Público, como um dos legitimados, aliás, parênteses, desde quando matéria de legitimidade ad causam de uma ação que é de direito material, ação de direito material, legitimidade ad causam, se quiséssemos usar Liebman na teoria das condições da ação, desde quando matéria de legitimidade ad causam ativa ou passiva vira matéria constitucional? Esse hiperconstitucionalismo é que nos leva a certos tipos de discussões de nonsense jurídico, né? Ou seja, quando eu sou contra, eu intérprete, sou contra a lei, sou contra aquilo que o legislador positivou, aí eu crio uma matéria constitucional mediante princípios para que o Supremo redesenhe o que o Congresso Nacional positivou. Então, a lei de improbidade, na verdade, foi o que aconteceu com a lei de improbidade originária, na verdade, foi a emasculação, a redução do artigo 9º ao artigo 10º ao grande artigo 11º, ou seja, violação mediante princípios. Aí nós passamos a ter ações de improbidade para todos os princípios de todos os sabores e gostos. Princípio, por exemplo, da proibição do retrocesso, né? E outros tantos princípios que o intérprete, ao seu gosto, como artefato retórico, criava para uma persecução judicial de agentes públicos, para quedar o agente público, não por ser ímpio, não por praticar atos ilícitos necessariamente contra o erário, mas por qualquer irregularidade, por qualquer ilegalidade, se transformava o agente público em refém de uma ação de improbidade que já lhe colocava a pecha, o rótulo de alguém ímprobo. Então, quantos prefeitos e governadores foram constrangidos por ações de improbidade, sobretudo prefeitos, por agentes públicos ministeriais, simplesmente porque não atendiam à política que o agente ministerial entendia ser cabível, querendo se substituir ao administrador público. É por isso que houve a necessidade de uma lei que limitasse
o artigo 11 a determinados princípios, ainda assim bem vincados, campo do direito material. Então, nós temos hoje o artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11 com definições de condutas, e mesmo no campo dos princípios, mas não como estandardes soltos, etéreos, que o intérprete possa fazer como quer e criar princípio ao seu alvedrio a partir do seu senso de justiça ou de justiçamento. De modo que essa lei, nesse sentido, é um grande avanço, porque, como eu disse, o que se fez foi acabar com a lei de improbidade como se aplicava, com a própria lógica e a estrutura dos atos administrativos. Tanto que ninguém mais fala em mérito de ato administrativo, causa de ato administrativo, teoria francesa do ato administrativo ou italiana. Todos os livros de mestrado e doutorado da PUC, da USP, das universidades, nas décadas de 90, 70, podem ter sido jogados fora porque simplesmente foram rasgados em nome dos princípios. Então, sejamos claros, o que houve foi uma emasculação do direito administrativo para um direito difuso, achado na rua, e que se sancionava o agente público a partir de quaisquer princípios, e pior, por que a questão do dolo específico? Porque, inclusive, criou-se na jurisprudência a figura do dolo in re ipsa, a pressuposição de um dolo. Estamos aqui no direito material, não no processual. A pressuposição de um dolo simplesmente pelo fato da conduta. É como se... Dou-lhe um exemplo um tanto quanto absurdo. O administrador, quem foi administrador público sabe, sobretudo na área da educação. Deixou-se de praticar os 25% da educação. Por alguma razão, ou porque não houve, eventualmente, aquela arrecadação que se esperava, houve uma frustração de receita, e no final, por alguma razão, se deixou de aplicar os 25%. Como não se aplicou na educação, em re ipsa, está aí o dolo e a improbidade. Pouco importa se o administrador público teve a intenção de lesar, pouco importa se ele teve má-fé, pouco importa. Transformou-se, portanto, no ordenamento jurídico revogado a irregularidade ou a ilegalidade de antemão em improbidade. E, portanto, nessa ressignificação do conceito de improbidade, se tirou a improbidade do seu locus próprio, que era o quê? O direito administrativo sancionador. Como todo ilícito de direito público, administrativo é sancionador. Está lá na lei, inclusive, que prevê os processos administrativos. Então, é disso que se trata, e essa é a virtude da lei, apesar da sua redação confusa, estou de acordo, dessa necessidade de fazer essa coxa de retalho, por essas circunstâncias históricas sobre as quais aqui eu mencionei. De outra banda, um outro aspecto dessa lei de improbidade é que a gente precisa separar, como eu disse, o que é norma de direito material, e é de direito administrativo, não é de direito penal, não é de direito do microprocesso. Quando a gente fala, por exemplo, em microprocesso coletivo, nós precisamos olhar as normas de direito processual. Então, daqui a pouco eu trato delas rapidamente. Mas no direito material, onde é que essas normas se inserem? Todas as normas de direito administrativo. É lá que nós devemos olhar. É olhar, portanto, o campo de competência do agente público, olhar, voltarmos um retorno ao estudo do ato administrativo, do conceito de mérito, e aí é onde nós vamos poder olhar na ilicitude a questão do dolo, do desvio de finalidade, voltarmos aos clássicos esquecidos do direito administrativo, quer franceses, quer italianos, enfim, quer alemães, quer os nossos próprios excelentes administrativistas
cujas obras, inclusive, caíram no desuso porque tudo é princípio. E onde tudo é princípio, nada é norma, tudo é mera retórica. Essa é a razão pela qual é que a lei de improbidade administrativa ela teve que fazer essa trava. É como diz, olha, vamos voltar, botar os pés no chão. Está sendo impossível ser agente público com esse tipo de interpretação subjetiva, por vezes arbitrária, desprezando o ordenamento jurídico e a tradição do direito público brasileiro. Bem, no campo do direito processual, e antes de entrar no direito processual, eu vou me valer aqui de pontos de Miranda na distinção entre ação de direito material e ação processual. A ação de direito material toca ao ramo do direito em que direito subjetivo, pretensão e ação se dão. Então, quando a gente vai falar sobre a ação de improbidade no direito material, eu vou estar olhando o quê? Que cabe contra o ilícito no campo do direito material, do ato administrativo do agente público, cabe um direito mais do que o ressarcimento, cabe um direito aqui à punição, para que o agente seja declarado ímprobo e sofra sanções. Que sanções? As sanções da lei. Quais são as sanções da lei? Hoje, são aquelas do artigo 9º, 10º e 11º. As matérias ressarcitórias passam a ter o campo próprio, aí sim, de recomposição de patrimônio público e de reintegração do que fora, ou por outro, o que fora violado nas ações próprias. Aqui, a ação de improbidade, a lei, ela reduz o objeto para o agente público no ato administrativo ímprobo. Pronto, estamos aqui com a ação de direito material. E qual é a ação processual? Como dirá Pontes de Miranda, qual é o remédio jurídico processual? Qual é o sistema processual aqui que nós vamos aplicar? É o do direito civil? É o do direito penal? Primeiro, não. É o da própria lei, que prevê o seu processo e todo ele vincado aonde? No direito processual civil, porque aqui não temos matéria de natureza penal. No campo do processo, nós temos matéria de natureza civil administrativa. Como é da nossa experiência também, é da nossa tradição jurídica. Também aqui, nós precisamos voltar ao que era a jurisprudência e o que era a concepção do direito administrativo na experiência vivida na jurisprudência antes, digamos assim, da superveniência da teoria dos princípios e da forma como ela passou a ser vivida jurisprudencialmente. Então, no caso específico da ação de improbidade, a ação, o remédio jurídico processual, ele passa a ter toda a sua normatividade extraída desta lei da 8.429, reformada pela 14, e do Código de Processo Civil. Aqui, há matérias penais que possam ser aplicadas por via hermenêutica, a gente trazer para o direito administrativo sancionador de passagem, porque o direito administrativo sancionador ele já tem princípios próprios bem delimitados e que já podem, por exemplo, ser utilizados a partir da própria previsão das punições dos agentes públicos nos processos administrativos, em que estão lá prazos especificados. Então, o direito penal ele pode entrar aqui informativamente, mas é preciso lembrar que a teoria do dolo, a teoria da culpa, não são propriamente ou originariamente só do direito penal. O direito privado conhece a teoria do dolo e a teoria da culpa. Aliás, Pontes de Miranda escreveu supinamente sobre isso em seu Tratado de Direito Privado.
E, obviamente, que o direito penal tem, sim, informativamente, muito que nos auxiliar no aprendizado e na interpretação, mas dessas normas. Nada obstante, é, é, apenas como suplementarmente, mas não como tendo aqui normas de direito penal por natureza. Não, temos normas de direito administrativo sancionador, que são normas conhecidas no direito público antes desta lei. Então, a insistência do legislador é muito interessante. E aqui eu quero chamar a atenção é, das senhoras e dos senhores para o seguinte ponto. É como uma espécie, o Lazari falou bem, ele usou muito bem uma expressão, dizendo que a lei ela era reativa a exageros, com que eu concordo plenamente. E ela foi reativa, como tem sido reativo aos exageros, não só da legislação, mas, sobretudo, da jurisprudência, a nossa hiperconstitucionalização. Observe como, hoje, tudo se procura colocar em PEC, tudo se procura transformar em emenda constitucional, matérias, inclusive, que são de direito transitório, como uma reação, uma, entre aspas, legítima defesa institucional do poder legislativo ao excesso de decisões e a falta de uma autocontenção da nossa Corte Constitucional. Como tudo, principiologicamente, virou constitucional, nada hoje é ordinário. E tudo, portanto, se constitucionaliza. Como eu disse, estamos discutindo se legitimidade ad causam é matéria constitucional, que é tipicamente matéria de lei ordinária, tipicamente de direito infraconstitucional. Nós estamos constitucionalizando essas matérias. E o que é que acontece como resposta a isso? Ou exageros, como essa lei, ou excesso de emendas constitucionais, como uma autotutela do Congresso em face da Corte Constitucional. Nós estamos vivendo hoje, antes de tudo também, não é uma crise processual, é uma crise constitucional. E essa crise constitucional, esta crise de jurisdição constitucional, essa necessidade da formação de um diálogo dos intérpretes constitucionais e não de um monólogo da Corte Constitucional, que não só tem a última palavra, mas como se coloca como autor, o demiurgo da Constituição, que gera toda essa grande celeuma e essa grande discussão que nós temos vivido, não só em relação à lei de improbidade, como em relação ao nosso ordenamento jurídico como um todo. Nós vivemos uma grande crise do direito a partir justamente dessa vivência constitucional. Então, aplicando pelos 5 minutos que me restam, eu peço perdão pela ênfase e por ter feito essa abordagem, é para dizer o seguinte: essa lei ela traz mais soluções do que problemas, com todas as suas dificuldades redacionais. Se nós lermos a partir do direito administrativo, do direito público e do direito processual, nós encontramos as respostas absolutamente claras, ao meu ver, de integração concretizadora do ordenamento jurídico. Com algumas dificuldades processuais, com algumas necessidades de adaptação, mas não creio que encontremos no direito penal, por exemplo, as respostas para essas questões que são de direito administrativo. No direito eleitoral, para finalizar, nos 4 minutos que restam, precisa dizer o seguinte: qual é o efeito aqui? Nós falamos, por exemplo, das sanções. A lei, como bem disse o Daniel no começo, na sua brilhante palestra, nós temos aqui a previsão de que a sanção ela só podem ser executadas após o trânsito em julgado. Está previsto no artigo 12, parágrafo 9º.
Só que tem uma sanção que independe do trânsito em julgado, e é uma sanção grave, a mais grave, talvez, para muitos, que é a suspensão, perdão, dos direitos políticos. Porque aqui incide a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa diz o quê? Que a inelegibilidade, que é uma das expressões da suspensão do direito político, a mais grave para os agentes públicos de mandatos eletivos, a suspensão dos direitos políticos, portanto, começa a partir da decisão colegiada. A partir da decisão colegiada, há já a inelegibilidade. É a linha L, que eu lerei aqui rapidamente. Os que forem são inelegíveis, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado, aí vem a questão, ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito, desde a condenação colegiada ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos. Então, ao passo em que a lei diz aqui que a sanção só pode ser executada após o trânsito em julgado, nós temos a lei complementar que se aplica, que a suspensão dos direitos políticos no que diz respeito à inelegibilidade se aplica imediatamente a partir da decisão colegiada. Então, dentro desse diálogo aqui entre a Lei Complementar 6490 e a Lei de Improbidade vigente, nós temos que fazer uma interpretação integradora no sentido de quê? De que prevalece aqui a lei complementar. E tanto prevalece, portanto, já temos uma execução iniciada, não no trânsito em julgado, mas na decisão do órgão colegiado, que o artigo 12, parágrafo 10, prevê a detração. Diz que, para os efeitos da contagem de prazo da sanção de suspensão de direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, a detração que o Supremo Tribunal Federal disse não caber, porque não prevista na lei complementar, veio a Lei 14.230 e criou a detração. E a detração, então, prevê que o que eu chamaria da inelegibilidade processual, aquela que vai da decisão ainda colegiada sujeita a recurso, enquanto durar o recurso, já executando, portanto, a suspensão dos direitos políticos, sem esperar o trânsito em julgado, esse tempo vai ser, se mantida a decisão ao final, feita a detração, subtraído o prazo da inelegibilidade de 8 anos seguintes. Então, por essa razão que os efeitos eleitorais aqui vão se sentir e vão ter impactos na prática. Ainda tem uma outra discussão sobre a questão de decisões de Tribunal de Contas no caso de improbidade. Mas, pelo decorrer do tempo, já são 21h30, eu quero muito agradecer essa participação, fazer, na verdade, essa provocação e um pouco de encontro ao que... Obrigado, Matheus. Ao que foi aqui dito, e provocar para dizer, está na hora de voltarmos à teoria do fato jurídico e à teoria do ato administrativo. Para entendermos a ação de improbidade, o direito processual, precisamos voltar com ênfase à teoria clássica do direito administrativo, porque aí essa lei ela se enquadra perfeitamente àquilo que os administrativistas sempre entenderam e aplicaram. É um corretivo à jurisprudência equivocada, justiceira, que vinha sendo aplicada antes da Lei 14.230. Obrigado, Murilo. Muito obrigado, doutor Adriano. Excelentes colocações. O senhor deu uma chacoalhada interessante. Muitos pontos aqui eu nunca tinha pensado. Parabéns.
Gostei muito. Acho que foi um aprendizado e concordo com boa parte do que o senhor falou. Nós precisamos até digerir, né, muito do que o senhor falou. Foram profundas as reflexões aqui. Mas muito obrigado, foi uma grande honra, um grande aprendizado ouvir o Obrigado, senhor. Reinaldo. O senhor tem a experiência também, né, de gestor, né? O senhor Não, eu tenho experiência de ex-juiz e de réu. Isso. Eu tomei 7 ações de improbidade, para que todos que não acompanham sabem, já fui julgado, tudo, mas eu quero dizer o seguinte, o sistema, por isso que eu falo como uma das ações foi baseada no hino de Estado, baseado no princípio da proibição do retrocesso. Então, quando você quer compelir o agente público a agir consoante o promotor de justiça deseja, a ação de improbidade ela tem o papel de constranger o gestor. E como tudo era princípio, tá certo? E o artigo 9º ou 10º pouco importava, você vai responder. E o só fato de ser réu numa ação de improbidade já é maior sanção. Você imagina o seguinte, eu fui gestor público no setor elétrico. Cada due diligence minha, eu tinha que explicar essas ações. Ainda que absolvido em todas as instâncias, todas as vezes elas apareciam no due diligence. É ou não é já uma sanção? Perfeito. Então, claro que havia um excesso muito grande, porque onde tudo é subjetivo, o direito positivo perde o valor. Então, a teoria dos princípios, na verdade, macerou, destruiu a teoria do ato administrativo. Nós não podemos compreender o ato ímprobo senão como ato administrativo ilícito. É teoria do fato jurídico e não teoria dos princípios. Então, o que essa lei faz é trazer de volta o ato administrativo para o centro das discussões jurídicas. E é preciso que os administrativistas tenham essa visada. A gente precisa ler menos teoria do princípio e mais ato administrativo. É preciso a gente sair desse subjetivismo flor de laranja ao ato aplicado ao ato ilícito, e a gente vai compreender que aqui não tem direito penal, não, aqui é direito sancionador na veia. E o ato ilícito administrativo, a teoria existe e muito bem posta. Nós temos o direito administrativo sancionador, não é de hoje, não é dessa lei. Nós temos o processo administrativo com a lei toda prevista, com normas, com princípios, com prazos de decadência. E é como se nós estivéssemos redescobrindo com a lei de improbidade o direito administrativo sancionador, que tem uma normatividade. Perfeito. Então, essa é a provocação que eu gostaria de fazer, e dizer o seguinte: aqui é menos direito penal e mais direito administrativo. Aqui é menos questão de pena, como nós vimos. O que essa lei está dizendo, quando diz aqui não é ação civil, infelizmente foi mal redigida, é para dizer aqui não é ação civil pública, que se via aqui, aí se dizia aqui é uma ação civil pública de improbidade. Aí o Ministério Público fazia uma série de cumulação de pretensões distintas ao sabor do que o autor quisesse, ou algum prefeito perseguindo seu antecessor, e tome ação com toda sorte de pretensão lá dentro. Tá certo? O que essa lei tentou dizer com essa, aqui é cível, não era contra cível e penal. Aqui é para dizer, essa aqui não é ação civil pública. Aqui não está naquele microprocesso coletivo, não. Aqui é ação civil, essa aqui é uma ação de direito público, ação de direito material, que se processualiza pelo remédio processual previsto na lei e no CPC. Aqui se aplica o CPC às inteiras, e não direito processual penal. Com todas as vênias, os que pensam em contrário, a belíssima posição do nosso palestrante, mas eu não me filio a esse entendimento. Precisamos voltar ao direito administrativo. É aqui onde as questões são respondidas. No meu livro sobre improbidade, sairá esse ano, pela editora Fórum, eu estarei tratando dessas matérias com exaustão. Excelente. Faço questão de adquirir. Parabéns, doutor Adriano. Muito obrigado, viu? Foi uma grande honra. E eu sei que o senhor também tem um outro compromisso agora, né? Eu agradeço muito a gentileza, a deferência. Muito obrigado mesmo.